Oi, gente. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Vamos para o nosso momento com Deus? Vamos orar. Pai querido, Pai amado, obrigado, Senhor, porque Tua misericórdia se renovou mais um dia em nossas vidas, Pai. A Tua graça, Pai, nos basta, Pai amado. Senhor, a Tua presença é tudo de mais, é tudo que temos de mais valor neste mundo, Pai amado. Obrigado, Senhor, porque temos o Teu Espírito Santo em nós, meu Deus. Obrigado, Pai amado, por nos conduzir para Te buscar, para para Te adorar, meu Deus. Obrigado, Senhor, pela Tua justiça. Obrigado pelo Teu amor, meu Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos tirou da condenação, meu Deus. Quando já estávamos, quando já não tínhamos salvação, o Senhor mandou o seu Filho Jesus Cristo, o único Filho, para ser humilhado, maltratado, morto, meu Deus, naquela cruz. Tudo isso, meu Deus, por amor a nós, para nos tirar da escravidão do pecado, para nos tirar da condenação, meu Deus. Senhor, nos ajude para que possamos nos manter firme nos teus caminhos até a volta do teu Filho Jesus Cristo, Pai. Porque aqueles que permanecerem firmes nos teus caminhos vão herdar a vida eterna, meu Deus. Vão para um lugar onde não terá mais morte, Senhor. Um lugar onde teremos a tua presença todos os dias, meu Deus. Num lugar onde te veremos face a face todos os dias, Pai. Senhor, como isso é animador, Pai amado, para as nossas almas, que neste mundo pecaminoso, neste mundo mau, temos essa esperança, meu Deus. Temos a esperança que nos dá ânimo para nos manter firmes na tua presença, Pai. Mas para isso, Senhor, precisamos da tua ajuda, Pai. Porque sozinho não vamos conseguir. Sozinho, Senhor, vamos nos perder. Sozinho vamos nos entregar ao pecado, Senhor, porque a tendência da carne é querer o pecado deste mundo, sem querer o pecado. A tendência da carne é querer os desejos deste mundo, Pai amado. Por isso, Senhor, precisamos de Ti, Senhor. Precisamos nos fortalecer na Tua presença todos os dias, Pai. E te pedimos, Senhor, pedimos ajuda, Senhor. Pedimos que segure as nossas mãos, Pai, e não solte, porque se o Senhor soltar nossa mão, meu Deus, vamos ficar perdidos neste mundo, Pai. Senhor, e nesse momento que vamos ler Tua palavra, pedimos Tua ajuda também, Senhor, para compreender tudo o que vamos ler, Pai amado. Nos ajude, Senhor, a entender esse devocional que vamos fazer agora, Pai. Nos dê compreensão, entendimento, sabedoria, Pai. E humildade para saber que nada somos sem Ti, Senhor. Nada vamos conseguir sem a Tua presença, Pai. Tudo o que conseguimos até hoje foi o Senhor que nos deste, Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Gente, vamos continuar o estudo que iniciamos ontem.
E o nome do estudo se chama O Processo do Mestre. Ontem lemos a introdução, que o nome é O Processo do Mestre. E hoje vamos para o primeiro tópico, do título Caminhando os Passos do Filho. Lá em Lucas, capítulo 2, Lucas capítulo 2, Lucas capítulo 2, versículos 46 e 47. Diz assim a palavra do Senhor. 3 dias depois, encontraram o menino num dos pátios do templo, sentado no meio dos mestres da lei, ouvindo-os e fazendo perguntas a eles. Todos os que o ouviam estavam muito admirados com a inteligência e com as respostas que dava. E esse tópico diz o seguinte: quando olhamos para Jesus, reconhecemos imediatamente o Mestre, aquele que ensinava multidões. Reconhecemos o Mestre, aquele que ensinava multidões, curava enfermos e realizava milagres. Sabemos que ele iniciou o seu ministério público aos 30 anos, como citado em Lucas, capítulo 3, versículo 23. Mas muitas vezes esquecemos de olhar com carinho e atenção para tudo o que aconteceu antes disso. Jesus viveu anos de formação, de silêncio aos olhos do mundo, mas profundamente ativo aos olhos do Pai. A Bíblia nos mostra de forma breve a infância de Jesus, quando, aos 12 anos, ele é encontrado no templo, ouvindo e fazendo perguntas aos doutores da lei. Isso revela que ele estava em constante crescimento, tanto em sabedoria quanto em graça, diante de Deus e dos homens. O próprio Deus permitiu que Jesus vivesse o processo. A construção diária de quem ele seria no cumprimento da missão. Assim como Jesus não pulou etapas, nós também somos convidados a compreender que os processos fazem parte do propósito. Deus não se esquece dos detalhes da nossa história. E cada fase, por mais simples, comum que pareça, ou até cansativa que seja, é um tijolo na construção daquilo que ele sonhou para nós. Amém. E amanhã vamos ler o tópico os detalhes e bastidores. Agora vamos para o devocional
em Charles Spurgeon. Hoje o devocional é referente a Salmo capítulo 55, Salmo 55, versículo 22. Versículo 22. Gente, perdão, porque a página virou aqui e eu me confundi. Na verdade, o devocional de hoje é em 2 Samuel. 2 Samuel. Segunda Samuel, capítulo 9, versículo 13. Segunda Samuel, capítulo 9, versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor. Assim Mefibosete, que era aleijado dos 2 pés, ficou morando em Jerusalém, e todos os dias comia junto com o rei. E o devocional diz assim: Mefibosete não tinha uma bela aparência para uma mesa real. Ainda assim, ele tinha um lugar constante à mesa de Davi, porque o rei podia ver em sua face os traços do amado amigo Jonatas. Como Mefibosete, podemos chamar o Rei da Glória. Quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Mas ainda assim, o Senhor nos favorece, com uma relação familiar com Ele, porque vê em nosso semblante os traços de seu ternamente amado Jesus. O povo do Senhor é querido por causa de outro. Tal é o amor que o Pai tem por seu unigênito, que por causa dele eleva seus humildes irmãos da pobreza e do banimento para o companheirismo da corte, a categoria de nobreza e a provisão real. Suas deformidades não deverão lhes roubar seus privilégios. Imperfeição não é empecilho para a filiação. O defeituoso é tão herdeiro quanto se ele pudesse correr como Azael. Nosso direito de manqueja, nosso direito não manqueja, embora nossa força possa cambalear. A mesa de um rei é um lugar nobre para esconder pernas defeituosas. E no banquete do Evangelho, aprendemos a nos gloriar nas enfermidades, porque o poder de Cristo
repousa sobre nós. Amém. Entretanto, graves imperfeições podem danificar o interior dos santos mais amados. Aqui está uma pessoa aprazível a Davi, mas por ser coxo de ambos os pés, não pôde ir com o rei quando ele fugiu da cidade, e por isso foi difamado e maltratado por seu servo Ziba. Os santos, cuja fé é fraca e cujo conhecimento é pequeno, são grandes perdedores. Eles são expostos a muitos inimigos e não podem seguir o rei para onde quer que ele vá. Essa doença frequentemente é decorrente de quedas. Maus cuidados durante a infância espiritual normalmente fazem convertidos caírem num abatimento do qual nunca se recuperam. E o pecado, em outros casos, fazem ossos serem quebrados. Senhor, ajuda o coxo a saltar como um cervo, e satisfaz todo o teu povo com o pão de tua mesa. Amém. Vamos continuar a leitura em Esdras, capítulo 3. Esdras, capítulo 3. A introdução desse capítulo diz assim: Antes de começarem a reconstruir o templo, os israelitas, sob a liderança de Josué e Zorobabel, construíram de novo o altar do Deus de Israel e começaram a oferecer sacrifícios exigidos pela lei de Moisés. O capítulo inicia assim: Quando chegou o 7º mês e os israelitas já estavam morando nas suas cidades, todo o povo se reuniu em Jerusalém. Então o sacerdote Josué, filho de Josadaque, e os seus companheiros, os outros sacerdotes, e também Zorobabel, filho de Salatiel, e os seus parentes, construíram o altar do Deus de Israel para oferecer sobre ele os sacrifícios que manda a lei de Moisés, homem de Deus. Mesmo tendo medo da gente daquela região, eles construíram de novo o altar no lugar em que ele estava antes. Então começaram a oferecer sacrifícios sobre ele todas as manhãs e todas as tardes. Além disso, comemoraram a festa das barracas, de acordo com a lei de Moisés, oferecendo cada dia os sacrifícios ordenados para aquele dia. Trouxeram também os sacrifícios
que deviam ser completamente queimados diariamente e os que deviam ser apresentados na festa da lua nova e nas outras festas sagradas. E ofereceram também aquilo que traziam por vontade própria. O povo começou a oferecer sacrifícios ao Senhor desde o dia 1º do 7º mês, antes mesmo que o templo do Senhor começasse a ser construído de novo. Começa a reconstrução do templo. Um comentário sobre isso. A reconstrução do templo começou no 2º mês, versículo 8. O mesmo mês em que Salomão tinha começado a construir o templo. Referência, 2 Crônicas, capítulo 3, versículo 2. A madeira veio do mesmo lugar de onde tinha sido encomendada para o templo de Salomão. A madeira veio do mesmo lugar de onde tinha sido encomendada para o templo que Salomão construiu. Referência, 2 Crônicas, capítulo 3, versículos 8, 9 e 16. Versículo 7. O povo deu dinheiro para pagar os pedreiros e carpinteiros, e deu comida, bebida e azeite para serem mandados à cidade de Tiro e Sidom. Essas coisas foram trocadas por madeira de cedro, que foi trazida por mar no Líbano até o porto de Jope. Tudo isso foi feito com a permissão de Ciro, rei da Pérsia. E assim, no ano seguinte ao da sua volta, no 2º mês, os israelitas começaram a construir de novo o templo de Deus, que fica em Jerusalém. Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, junto com os seus parentes, os sacerdotes e os levitas, e todos os israelitas que haviam voltado para Jerusalém, pegaram firme no trabalho. Todos os levitas maiores de 20 anos foram encarregados de dirigir as obras. Josué e os seus filhos e irmãos formaram um grupo junto com Cadmiel e os seus filhos, que eram descendentes de Odavias. Esse grupo dirigia os que trabalhavam na construção e era ajudado pelos levitas do grupo de famílias de Enadad. Quando os construtores colocaram os alicerces do templo, os sacerdotes ficaram de pé, vestidos com roupas especiais para aquela ocasião e com trombetas nas mãos. Os levitas, descendentes de Asaf, carregavam pratos musicais para louvar a Deus, o Senhor, de acordo com o que Davi, rei de Israel, havia mandado. Uns cantavam louvores e agradeciam ao Senhor, e os outros respondiam:
Eles diziam: o Senhor é bom e o seu amor pelo povo de Israel dura para sempre. E todo o povo gritava bem alto e louvava o Senhor, porque a construção do seu novo templo já havia começado. Muitos sacerdotes, levitas e chefes de famílias eram velhos e tinham visto o primeiro templo. Eles choravam alto, eles choravam alto, ao verem que os alicerces do novo templo havia sido colocado. Mas os outros que estavam ali gritavam de alegria. E assim ninguém podia saber se o povo gritava alegre ou se chorava, pois gritavam tão alto que de longe se ouvia o barulho. E agora vamos para alguns comentários e referências do capítulo 3. Capítulo 3, versículo 1. Sétimo mês. O mês de Etanim, que ia de meados de setembro a meados de outubro. Nesse mês, acontecia a festa do Ano Novo. Referência: Números, capítulo 29, versículo 1. O dia do perdão. Referência: Levítico, capítulo 16, versículos de 29 a 30. E a festa das barracas. Capítulo 3, versículo 2. Josué e Zorobabel. Referência: Esdras, capítulo 2, versículo 2. O altar. Referência: Êxodo, capítulo 27, versículos de 1 a 8. Capítulo 3, versículo 3. Mesmo tendo, também se pode traduzir assim: porque tinham sacrifícios todas as manhãs e todas as tardes. Referência: Números, capítulo 28, versículos de 1 a 8. Capítulo 3, versículo 4. A festa das barracas. Referência: Números, capítulo 29, versículos de 12 a 38. Capítulo 3, versículo 5. A festa da lua nova e outras festas. Referências: Números, capítulo 28, versículo 11 e Números, capítulo 29, versículo Números, capítulo 29, versículo 39. Capítulo 3, versículo 6. Senhor. Referência: Esdras, capítulo 1, versículo 1. Capítulo 3, versículo 7. Tiro e Sidom, duas cidades fenícias que ficavam na costa do mar Mediterrâneo, ao norte da Palestina. O mar Mediterrâneo. Líbano, nome da região montanhosa que ficava na costa do mar Mediterrâneo, ao norte de Israel. Famosa por causa das suas florestas de cedro. Referências:
Salmo 92, versículos 12. E Salmo, versículo 12. E Salmo 104, versículo 16. Porto de Jope ficava a uns 60 quilômetros a noroeste de Jerusalém. Ciro, referência, Esdras capítulo 1, versículos de 1 a 4. Capítulo 3, versículo 8. Ano seguinte, 537 a.C. Segundo mês, o mês de Ziv, que ia de meados de abril a meados de maio. Levitas maiores de 20 anos. Referências: 1 Crônicas, capítulo 23, versículos 24 e 27. E 2 Crônicas, capítulo 31, versículo 17. 2 Crônicas, capítulo 31, versículo 17. Capítulo 3, versículo 9, de Esdras. Odavias. Referência: Esdras, capítulo 2, versículos de 40, versículo 40 a 42. O texto hebraico traz Judá. Capítulo 3, versículo 10. Davi havia mandado. Referências: 1 Crônicas, capítulo 25, versículo 1. E 2 Crônicas, capítulo 29, versículos de 25 a 30. E por fim, capítulo 3, versículo 11. O Senhor é bom, e o seu amor dura para sempre. Referências: 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 34. E 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 13. E capítulo 7, versículo 3. E Salmo, capítulo 100, versículo 5. E capítulo 106, versículo 1. Capítulo 107, Salmo 107, versículo 1. E Salmo 118, versículo 1. E Salmo 136, versículo 1. E Jeremias, capítulo 36, versículo 11. E é isso, gente. Capítulo 3 de Esdras. Que Deus os abençoe.